A queda de Big Mom pelas mãos de Trafalgar Law e o Stacy Kid também, ele ajudou um pouquinho, convenhamos, ele deu um suportezinho ali de vez em quando. Será que ela realmente foi derrotada nesse capítulo, galera? É sobre isso que a gente vai falar hoje no review completo do capítulo 1039 de One Piece. Vamos lá, galera, sem enrolação. Já começando com o Momonosuke conseguindo afastar Onigashima da capital das flores. Muito legal que ele tenha conseguido fazer isso, mas o primeiro ponto que eu queria discutir aqui com vocês, por mais que ele esteja conseguindo afastar Onigashima de cair em cima da capital das flores, tudo bem, eu ainda acho que seria extremamente simbólico se o Kaido fosse arremessado lá para a capital das flores, porque dessa forma teria toda aquela cena de exposição do vilão, onde o herói ele consegue expor o corpo derrotado do vilão, assim como foi, por exemplo, com o Crocodile, onde eles lutaram no subterrâneo, mas ele conseguiu aplicar um golpe que jogou ele lá para cima, onde todo mundo poderia ver. Então nesse caso seria a mesma coisa, só que o contrário, o Kaido ele sendo arremessado lá de cima e caindo exatamente na capital das flores, para que todo mundo possa ver ele sendo derrotado e exposto para toda a nação do país. Só que nesse momento o Momonosuke ele ouve um chamado, ele ouve alguém chamando por ele. Galera, é óbvio que é Zunisha nesse caso, só que não tem como, assim, vamos considerar aqui algumas opções. Primeiro, não tem como o Momonosuke ele abandonar Onigashima nesse momento de agora, ele precisa continuar segurando a ilha para que ela não volte a se locomover até a capital das flores. Ele pode fazer alguma coisa depois, ele pode atender ao chamado depois de toda essa conclusão ter sido resolvida, depois de Onigashima estar segura de não cair em cima da capital das flores, ou seja, depois do Kaido ser derrotado, a gente ter algum plot envolvendo a relação do Momonosuke e da Zunisha, ou esse chamado vai fazer com que a Zunisha vá até o Momonosuke andando por cima da terra de Wano, que eu não sei se, honestamente, ela aguentaria. Mas ainda assim, são essas as opções que a gente tem por enquanto. Depois, o resto do capítulo é inteiro sobre a competição entre o Law e o Kid também, né? Pra tentar derrotar a Big Mom. Primeiro, galera, eu ia tentar passar um pano aqui, cogitando a possibilidade do Kid ter sido responsável por ter quebrado o braço direito da Big Mom. Talvez com o impacto ali do touro, dá pra perceber que a Big Mom com o braço direito tenta segurar, ou a imagem pode dar a entender isso, então talvez com o impacto ela tivesse quebrado o braço por conta disso. Só que não, galera, nem isso o Kid ele conseguiu fazer. Ele só conseguiu realmente entortar as costas da Big Mom depois. Aquilo foi resultado de novo do golpe do Law no capítulo passado, quando ele conseguiu ali perfurar a espada que passa pelo braço direito da Big Mom e consegue chegar também ao seu pescoço, atravessando a sua cabeça. Tanto que nesse capítulo a gente vê ela exaltando os golpes do Law nessa hora, antes dela conseguir ali regenerar o braço dela, conseguir curar o braço dela de volta. Eu me pergunto se esse golpe foi capaz de perfurar o corpo dela ou se os chifres eles só pegaram pela lateral ali. Tudo bem que a Big Mom é uma pessoa bem larga, então eu não sei se os chifres eles pegaram pela lateral do corpo da Big Mom ou se algum desses chifres conseguiu realmente perfurar o corpo da Big Mom. De qualquer forma, a gente não vê isso sendo evidenciado nem pelo visual da gente vendo algo ali perfurado no corpo dela, ou sequer pela fala da Big Mom dizendo que algo, ah meu Deus, você perfurou o meu estômago, porque ela estava sempre ali acusando os golpes. Depois a gente vê ela fazendo isso também com o golpe do Kid, dizendo, ah, você entortou as minhas costas. Então ela precisa dizer ou precisa ser mostrado para a gente ter uma evidência de que o Kid realmente está sendo efetivo. Só que a safada consegue transformar os seus ossos do braço em um home, para que assim ele seja regenerado e ela continua seguindo em frente na batalha. Depois, o Law ele conversa mais uma vez com o Kid e ele diz que esse será o seu último golpe. Nessa hora já... Não pode ser. Eu não sei se é só falácia, eu não sei, esse é o meu último, é tipo, é aqui que eu morro, é a clássica frase lá do é aqui que eu vou morrer, e a pessoa nunca morre. Então vamos ver se esse realmente foi o último golpe ou não. Nessa hora, o Kid ele usa o seu despertar para assim conseguir tocar no rosto da Big Mom e igualmente tocar também num pedaço de rocha para que assim os dois polos eles sejam atraídos. A Big Mom fica presa naquele bloco de concreto e nisso o Kid ele tenta mais uma vez dar uma chifrada no corpo da Big Mom, só que ela genialmente consegue rodar ali com a força centrífuga, força, enfim, né?
conseguiu rodar o corpo dela e impedir que o touro conseguisse acertar ela diretamente, assim acertando o bloco de concreto do lado de trás. Só que mesmo que só tenha acertado o bloco de concreto e aquele bloco não tenha se quebrado, não tenha se espatifado todo, por exemplo, o touro conseguindo perfurar ali o bloco de concreto e atravessando também o corpo da Big Mom, ela ainda diz que aquele golpe conseguiu entortar as costas dela. Eu fiquei, caraca, não conseguiu nem quebrar os blocos de concreto e ainda assim conseguiu entortar suas costas? Depois a Big Mom se vê livre do efeito dessa técnica do Kid e ela decide aqui, nesse momento, fundir tanto o home da Hera quanto o home do Prometheus, para assim criar um stand, tanto de fogo quanto de eletricidade, que agia por conta própria, que conseguia ali atacar por conta própria. E é isso que a gente precisa ficar atento, porque essa técnica, esse golpe, ele não foi tão eficaz assim. Tem um momento em que dá a entender que o Kid ele recebeu esse golpe pelo fato dele levantar ali todo ensanguentado, mas a gente não vê ele diretamente recebendo o poder dessa técnica, sendo atacado por essa técnica. Inclusive o nome dela, né, faz referência ali a um anime de 1976 chamado 3.000 Léguas em Busca da Mãe. De vez em quando o Oda ele joga essas referências de anime bem antigo. Então fiquem muito atentos, porque essa técnica ela mais possuiu uma função narrativa do que algo para ser usado realmente na batalha, algo prático para essa batalha. Guardem isso para daqui a pouco. A sequência disso é o LoL usando o seu tacto para conseguir atrapalhar ali a Big Mom e logo depois conseguindo a brecha necessária para usar o seu despertar e fincar a espada exatamente ali, ó, na direção do coração da Big Mom. Coração de mãe sempre cabe mais um, então segura essa espada aqui, ó, fincada para ver se cabe. Meu amigo, mas ele finca a espada, mas a espada ela vai descendo, cara, e vai o Momonosuke vendo aquilo, e aí Yamato vendo aquela espada atravessando e consegue aumentar de tamanho. Assim, se semana passada a espada aumentou de tamanho que o Chopper já ficou, que espadão Trafalgar Law. Nesse capítulo, o que foi aquela, gente? Atravessou Onigashima inteira e foi até o chão, lá no país de Wano, e não para por aí. Você vê que depois que consegue atingir o chão lá de baixo, ainda assim, ou não, ainda mais, e vai, e a Big Mom dando porrada, bam, 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 no corpo do LoL, assim. Nessas horas ela nunca vai segurar, né, o LoL pra tentar tirar ele de perto, sempre vai tentar dar uma porrada pra que, né, aquele roteirinho básico. E simplesmente explode o corpo dela por dentro. Galera, o tamanho dessa espada é o que? No mínimo 100 vezes maior que o feito do Zoro em cortar o chifre de Onigashima, da caveira de Onigashima. Mas é porque o golpe ele passou pelo chifre e foi voando. Vai ver, ele poderia cortar até a lua se tivesse no caminho. Mas não foi evidenciado. Foi evidenciado o corte do chifre, mas você vê isso 100 vezes, no mínimo 100 vezes maior. Isso me lembra, nossa senhora, isso me lembra a mesma sensação que existiu no capítulo, eu lembro até o nome, eu lembro até o número do capítulo 600 e... Na verdade eu não lembro. O capítulo em que o LoL ele corta a ilha de Punk Hazard ao meio. Na verdade ele corta metade da ilha ao meio com seu poder ali. Ele corta todo o laboratório, a montanha e várias montanhas em volta também ali. Um corte desgraçado que na época, nossa, tirou todo mundo. Foi um delírio absoluto de todo mundo. E a gente vê isso de novo, galera. Inclusive, tem uma cena nessa nova abertura de One Piece que dá um cheiro de spoiler bem grande para essa técnica. E a única diferença é que, ao invés dessa técnica nessa abertura, que a gente não sabe de quem é exatamente, mas sinceramente tá muito a cara de ser a técnica do LoL, a única diferença é que o golpe ele vai até o chão e ele vai se arrastando pra frente, né? Não é exatamente aquela fincada no chão e aquela onda de explosão consequência daquele golpe que foi fincado no chão. Na verdade, parece ser aquele raio que vai se arrastando, que lembra mais um Bottle Breath do Kaido do que essa técnica do LoL. Mas, sinceramente, galera, tá muito cara de spoiler essa técnica nessa abertura do anime. Então o Kid, do jeito que ele é e do jeito que ele já tava assumindo mesmo, ele foi lá e roubou o kill. Se a gente teve a técnica do LoL, que é a espada 500 vezes maior do que qualquer coisa que a gente já viu antes,
a gente tem o Kid, que dessa vez ele não fez um bração de ferro nem um touro de metal. O que ele fez foi criar uma máquina de lavar com o seu braço pra tirar ali, ó, água com sabão de dentro. Tudo bem, não é água com sabão, mas aquela parada parecia muito mais uma máquina de lavar com aquela porta que fica do lado, inclusive não fica em cima, do que realmente um canhão eletromagnético. Mas enfim, ele deu uma lá de Mutante Rex e conseguiu ali executar um golpe na Big Mom. Eu queria honestamente que essa técnica, que esse poder tivesse um visual maior, né, pra gente ter a impressão de caraca, a Big Mom foi engolida pelo poder eletromagnético dele. Eu queria essa sensação, tipo com a espada do LoL. Inclusive, você para e pensa, tá, a espada já fincou no corpo da Big Mom, qual é a necessidade de conseguir fincar ela até lá o chão do país de Wano? Primeiro de tudo, quanto maior a espada, consequentemente maior a técnica, vamos considerar isso. E segundo, ele tem que derrotar com estilo, né? Vamos ser sinceros também. E terceiro, vai que é um fio terra. E termina com o LoL dizendo que a sua era acabou. Vamos lá com calma. Vamos lá aqui aos prós e contras, se foi derrotado ou não. Vamos aqui com calma. Primeiro de tudo, a construção para a queda da Big Mom seguiu o mesmo padrão dos outros comandantes de Yonkou. A gente viu o Queen mostrando seu arsenal ali das cópias dos outros irmãos do Sanji também, mostrando também a sua invisibilidade e logo depois sendo derrotado. Ele poderia ter mostrado ali, né, ter executado por mais tempo aquelas técnicas, mas aconteceu. Ele foi derrotado. Ele teve a sua crescente para que assim logo depois a gente tivesse a sua queda. Mesma coisa com o King também. Teve a sua crescente para logo depois ter a sua queda. E a crescente que foi representada nesse capítulo com a Big Mom foi o seu stand. O seu stand, a sua fusão de Holmes elétrico e de fogo, o Prometheus e a Hera, para assim criar aquele, meu Deus, uma técnica inédita que a gente nunca viu. E isso engrandece a Big Mom só para que a sua queda seja maior. Você coloca o personagem lá para cima só para que a queda seja maior. Essa é a estrutura usada nesses personagens e isso se repetiu aqui também. Então isso dá muito a entender que realmente ela caiu, realmente ela foi derrotada com isso. Somado ao fato de que o LoL ele também fala, esse é o meu último golpe. Então você para e pensa, beleza, então, depois dessa não tem mais nada, a não ser que seja só palavras vazias, a não ser que fossem só palavras vazias. Então vamos considerar que ele estava realmente falando a verdade e que isso era para funcionar como parte do clímax. É agora ou nunca. Agora, muito da forma como a gente recebe alguma coisa parte também da nossa expectativa, do quanto a gente tinha expectativa em relação a alguma coisa ou a forma como a gente esperava que algo acontecesse. Particularmente, eu tinha a minha fanfic na minha cabeça quase pronta já de como eu esperava que ela fosse derrotada. Particularmente, eu gostaria de ver a CP0 conseguindo passar pelo Weasel em algum capítulo próximo, depois de derrotarem o Weasel, que já estava ferido, então faz sentido ele ser derrotado, chegando a CP0 até a Big Mom e a gente tendo finalmente a revelação de que aqueles três são, na verdade, os mesmos coleguinhas de quando ela era uma criança lá naquele orfanato. Isso já é teoria antiga e faz muito sentido que eles realmente sejam os amiguinhos dela, talvez os únicos que realmente tenham conseguido sobreviver. Então ter essa revelação e gerando todo o colapso mental na cabeça da Big Mom, dela finalmente recobrando as suas memórias do que realmente aconteceu naquela época, esse momento é que não aconteceu ainda. Então será que ainda vai ter brecha para acontecer agora no arco de Wano? Ou será que vai ficar... Não, meu amigo, se a queda aconteceu agora, esquece Big Mom. Eu esqueço Big Mom. Só que eu esperava que esse colapso mental é que fosse o motivo para a queda da Big Mom de fato. Dela tá ali num completo estado de loucura total ali e por conta disso fragilizada fisicamente, servindo ali como um nerfzinho, assim dando motivo maior ainda pro LoL e pro Kid eles aproveitarem esse momento, seja com a espadona de Onigashima sendo levitada pelo Kid e o LoL conseguindo colocar o despertar naquele espadão e o Kid arremessando a espada junto do poder do LoL. Seria lindo, seria a fanfic mais maravilhosa do mundo. Só que isso é o de menos. O ponto que realmente importa aqui é o fato dela não ter recobrado essas memórias ainda. A gente ainda não teve esse momento. Então, se ele vai ainda acontecer, quando? Em que momento? Qual o melhor momento se não esse
que isso possa acontecer. Afinal, os membros da CP0 eles estão presentes ali, então para eles se encontrarem com a Big Mom é um pulo. Agora, considerando que a Big Mom realmente foi derrotada, eu confesso que eu senti falta dela receber mais golpes letais, assim, né? Como o Kaido, por exemplo, o Kaido foi porrada atrás de porrada, ele ia levando porrada de um, porrada de outro, e porrada e mais porrada e porrada, até ele finalmente começar a enfraquecer de fato. Isso eu acho que a gente não sentiu com a Big Mom. O Law e o Kid eles conseguiram aplicar alguns golpes ali isolados de vez em quando e parte da luta meio que ficou em off, então se eles conseguiram aplicar mais danos, ficou muito em off e a gente não teve uma sensação de ver aquela barra de vida da Big Mom tendo dificuldade de cair, sabe? E ainda mais considerando que o Law e o Kid eles já tinham sofrido dano pra caraca da luta contra o Kaido e a Big Mom também lá no topo de Onigashima, da caveira de Onigashima. O Law então já tava ali, meu amigo, lascado pra caraca e ainda assim, ainda fez muita coisa durante essa luta. Então, dá aquela nerfadinha com o colapso mental na Big Mom, que é algo que a história precisa acontecer, não tem pra onde fugir, seria um bom motivo, seria uma boa forma de encaixar ali, dar aquela baixada ali na Big Mom pra assim os dois eles poderem ter uma chance melhor de conseguir derrotar a Yonkou. Mas por outro lado, eu ainda fico de certa forma feliz que essa não tenha sido uma batalha que ficou só naquela exaustiva troca de golpes de hack, porque a gente tá vendo isso muito com o Luffy contra o Kaido, e foi muito legal que essa batalha foi muito mais sobre Akuma no Mi do que outra coisa, né? Por mais que a Big Mom ela tivesse usando o hack do armamento ali pra esporrar o LoL, por exemplo, enfim, ela tenha também o armamento avançado que ela provavelmente usou em vários momentos ali, mas foi muito mais sobre poderes de Akuma no Mi, e isso deu uma sensação de, caraca, ainda existe espaço para você poder lutar com Akuma no Mi nesse mundo de top tiers, né? Não depende única e exclusivamente de clash de hack. Então, essa parte pelo menos eu sinto que me passou uma sensação agradável com essa luta. Mas enfim, o que vocês acham sobre essa luta como um todo? Se realmente foi derrotada ou não foi derrotada? Se a gente vai ter ainda mais sobre a Big Mom ainda nesse arco? Se ela até foi derrotada, mas ela ainda vai recobrar suas memórias depois de estar no chão lá derrotada e presa, e assim a gente tem ali só pra concluir o plot das memórias dela? Ou será que não vai ficar por isso mesmo? Ou será que ela ainda vai aparecer no arco de Elbaf? Eu quero saber a opinião de vocês pra assim a gente continuar essa discussão, beleza? Se você ainda não for inscrito no canal, galera, ficou até o final, pelo amor de Deus, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo comentando o mangá e o universo de One Piece, e aproveita pra ativar o sininho pra não perder a notificação desses vídeos que saem toda semana, beleza? Até a próxima, tchau!